Eu vou colocar esta música porque por enquanto ninguém cobrou direitos autorais dela. Ai, gente, eu fui falar sobre as pérolas e aí eu me empolguei, coloquei Shavuatov e aí vocês imaginem que não pode, né? Isso não pode mesmo, né? Então, agora eu vou ter que refazer aquele vídeo sobre a pérola valorosa. Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Bom, é isso. Vamos dar sequência ao evangelho. Quem quer um pirulito? Gente, eu tava querendo comer um docinho. E daí que eu comprei um pirulito lá na padaria do Seu João. Então, se você ainda não é inscrita aqui no canal Bíblia com Francisca, seja muito bem-vindo a este programa, a este canal, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Então, ó, clica no botão aí, inscrever-se e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. E ó, ativa o sininho das notificações para que você possa ficar bem informado a respeito das narrativas bíblicas. Eu estou lendo para vocês o Evangelho segundo Mateus e hoje nós vamos dar continuidade. Seguimos pelo capítulo 2 deste lindo evangelho, né? Evangelho de Deus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo São Mateus. Desculpa, não. Volta a fita. Rebobina, olha, esse é antigo, né? Rebobina que nós estamos no Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Mateus já está aí disponível para vocês. Os 28 capítulos já foram lidos, já foram explicados, né? Inclusive, eu vou dar mais uma explicação sobre o capítulo 13 e 44 de Mateus qualquer momento. Mas, neste momento, no vídeo anterior, eu gravei o primeiro capítulo e a introdução do Evangelho segundo São Marcos, não é? Não é isso? Então, eu vou continuar a leitura do segundo capítulo do Evangelho segundo Marcos, aquele que tem o símbolo do animal leão, o rei da floresta. Porque o leão representa o reinado, representa a coroa. Eu falei no outro vídeo também que na visão de Mateus, aquela coisa toda, só que não era na visão de Mateus, era na visão de Ezequiel. Porém, Mateus tem como símbolo, né, o anjo com a face humana, né, que representa o Jesus humano. Marcos, ele tem o símbolo do leão, que representa a realeza, o governo, né? Jesus colocando as mãos na obra, a praxe de Jesus. Lucas, ele tem como símbolo o boi, que representa o templo, representa o sacerdócio de Cristo, porque Cristo é quem fez, são os sacerdotes que fazem os sacrifícios no templo em prol da purificação do povo, né? E Jesus foi esse sacrifício vivo, né, que remiu o pecado do povo. Bom, então, após dizer isso tudo, água, porque eu comi, tô chupando o docinho, né? Então é isso. Então vamos lá, capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. A autoridade para perdoar pecados. Depois de alguns dias, tendo entrado novamente em Cafarnaum, vocês sabem que significa vila de Naum, ocorreu a notícia, abre aspas, está em casa, fecha aspas. E foram tantos os que acorreram, que já não havia mais lugar nem a porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram então, trazendo até ele um paralítico, carregado por 4 pessoas.
Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o teto onde estava e, tendo feito uma abertura, baixaram o leito sobre o qual o paralítico estava deitado. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, estavam ali alguns escribas. Os escribas, vocês sabem que são os doutores da lei. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo que eu explico sobre o que são os escribas, procura aí que vocês vão encontrar, tá bom? Então, ora, estavam ali alguns escribas sentados e raciocinando. Sim, os escribas, eles são aqueles que são metidos a intelectuais, aqueles que se fingem de muitos sabedores, porque conhecem as leis, porque conhecem os filósofos, conhecem tudo, conhecem a política. Eu sei, eu conheço, eu já ouvi falar, não, eu já fui lá, enfim, os escribas são esses aí, vocês já sabem, né? Enfim, eu tô brincando, tirando um sarro, porque os escribas, eles queriam de qualquer maneira pegar Jesus de uma forma, né, desconcertante, vou dizer assim. Então eles estavam sentados, raciocinando. Você é daquele tipo de doutrina que vai nas doutrinas onde o povo usa muita razão, não, nós somos muito intelectualizados, não, nós somos muito conscientes. Então, é mais ou menos isso. Então, você faz parte desse grupo aqui dos escribas também. Claro que na época de Jesus eles eram um grupo, né? Então, sentados raciocinando em seus corações. O coração é mais enganoso do que tudo. Jeremias é quem fala sobre isso, né? Por que este fala assim? Por quê? Deve ter um monte de gente aí também, igual os escribas. Por que a Francisca fala assim? Por que ela transmite o evangelho desse jeito, né? Por quê? Por quê? Porque este fala assim? Ela blasfema contra o evangelho. Quem pode perdoar pecados senão um Deus? Senão um Deus, eles falam, né? Quem pode perdoar pecados senão um Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Logo, tendo Jesus percebido em seu espírito que assim raciocinavam, Jesus lia a alma, a Neshama de toda essa gente. Quando eles vinham com o milho, Jesus já estava com o curral pronto, sabe? Com a pamonha fresquinha, assim, deliciosa, prontinha. Então, raciocinavam em si mesmos. Disse-lhes: Por que raciocinais essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e circula e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e logo tomando o leito, saiu diante de todos, de modo que todos se espantaram e glorificavam a Deus, dizendo: coisa assim nunca vimos. O chamado de Levi. Vocês sabem que Levi... Ai, deixa eu arrumar aqui que meu óculos está me coçando aqui o nariz. Ai. Vocês sabem que Levi é da tribo de Levi, os levitas. Levi era era um dos discípulos também, mas Levi também é chamado uma tribo, tá? De Israel, que são os levitas, né? E saiu novamente para a beira do mar. Toda a multidão vinha até ele e ensinava-os. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria
de impostos. Vocês lembram de Mateus, né, gente? Então. E disse-lhe: segue-me. Tendo-se levantado, seguiu. Jesus come com os pecadores e publicanos. E aconteceu que estava em sua casa, reclinado para uma refeição, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam reclinados com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos e o seguiam. Os escribas, de novo eles, né? Os escribas e os fariseus, que são os peruchins, vendo que comia com pecadores e cobradores de impostos, diziam aos discípulos dele: ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Tendo ouvido, Jesus lhe disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão mal. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Você é justo? Você é justa? Então, Jesus não veio te chamar. Fica tranquila, fica tranquilo que Jesus não veio te chamar. Jesus veio chamar os pecadores. Os desfrutadores dos pecados. Então, você é justo, é perfeitinho, é perfeitinha, é kadosh, é kadoshim? Então, não precisa se preocupar porque Jesus não veio te chamar. Pronto. Então, Jesus veio para os pecadores. Oh, delícia ficar junto com Jesus, né? Delícia ter pecado e ser chamada por Jesus. Olha só. Tendo ouvido, Jesus lhe disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão mal. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. As controvérsias sobre o jejum. Você faz jejum? Você faz jejum intermitente para ficar magrinho, para ficar magrinha, ou para limpar o organismo? Você faz aquele jejum intermitente, jejum bom que começa a fazer o efeito cetogênico e tudo? Você faz? Então, vamos ouvir sobre o jejum? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram e disseram-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Mas virão dias quando o noivo, meu noivo chegou, meu maridão chegou, quando o noivo lhes será tirado, nesse dia jejuarão. Ninguém costura um pedaço de pano novo em uma roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgo torna-se pior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho romperá os odres e o vinho perde-se com os odres. Mas o vinho novo em odres novos. Vocês sabem que odres também é um tipo de vasilha que armazena, né, o vinho. Eu tenho algumas imagens, porque quando eu fiz o estudo sobre os frascos, aparece um odre também. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, do Shabat. E aconteceu de ele estar caminhando no sábado por searas, e seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Os fariseus lhe diziam: vês que fazem no sábado o que não é permitido pela lei de Moshe, né? Pela lei de Moisés. Disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e estava com fome? Ele e os que estavam com ele, vocês não viram isso? Então, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da oferenda,
os quais não é permitido comer, senão aos sacerdotes, e deu-os também aos que com ele estavam, e diziam eles, e dizia-lhes, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, gente, os preceitos nunca serão maior do que a necessidade de preservar a vida, tá bom? Então é isso. Aqui eu termino o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, tá bom? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E ativa o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos como este, tá bom? Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, tá bom? Tchau.